Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos à quarta aula de Go aqui no canal. Conforme eu falei na aula passada, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tipos. Na aula passada eu já dei uma introdução muito básica sobre tipos, apresentei aqui pra vocês alguns tipos mais simples, mas hoje a gente vai aprofundar mesmo o nosso conhecimento em tipos. Até mesmo pra entender o que tá acontecendo ali por trás do código quando a gente tá escrevendo ele definitivamente. Bom, então vamos começar o vídeo. Bom, quando você guarda um valor numa variável, o compilador precisa saber que tipo é aquela variável. E por que isso? Porque isso define diretamente o quanto espaço na memória vai ser reservado e o que a gente pode fazer com ele definitivamente. Por exemplo, você não pode somar um número com um texto. Isso parece ser muito óbvio, mas a linguagem precisa de uma regra formal para falar que você não pode fazer isso. E bom, e é aí que entra o papel do tipo. A primeira variável que a gente vai falar um pouquinho dela aqui é string. String nada mais é do que um tipo de texto, ou seja, qualquer sequência de caracteres. Uma letra, uma palavra, uma frase inteira, um JSON, ou seja, tudo que remete a texto. Se é texto, é string. Em Go, as strings sempre ficam em aspas duplas. Aspas simples em Go tem um outro uso, que a gente vai entender um pouquinho mais na frente do curso. Bom, então a gente já tá aqui no nosso Go Playground, que eu vou mostrar um pouquinho como é que funciona a string na prática aqui pra vocês. Mas antes, se você não viu a aula passada inteira, o que eu recomendo que você assista, inclusive com a aula, vocês podem ter visto que eu citei ali no final do vídeo, no final da aula, um outro tipo de print do pacote FUMT, que é o printf. E o que é esse printf? O printf em Go é uma função do pacote FUMT, utilizada para formatar e imprimir dados na saída padrão, geralmente o terminal. O que isso quer dizer? A gente pode usar esse printf para a gente colocar as nossas variáveis no meio ali do nosso print, no meio do nosso terminal. Bom, então vamos falar um pouquinho aqui do printf, né? E vamos declarar primeiro uma variável para a gente poder exibir esse cara. Então vou declarar uma variável aqui muito simples. Vou declarar essa variável com o nome de João, por exemplo. E aí, cara, a gente vai declarar esse cara. Vamos trocar esse println por um printf e vamos declarar João e vamos ver o que acontece. Vocês já viram que deu um erro. Bom, na verdade esse erro do Go é sobre strings constantes. Então o que é esse negócio de strings constantes? Bom, a gente está colocando uma variável aqui num lugar que o Go está esperando um texto fixo. Mas como assim? Se eu declarar essa variável dessa maneira, obviamente ele não vai funcionar. E como é que eu posso chamar minha variável dentro desse printf? É muito simples. A gente coloca esses caras aqui em aspas duplas. O que a gente pode fazer nesse caso? A gente usa o porcentagem V, que é aquele de value, né? V de value. E aqui, depois das aspas duplas, a gente dá uma vírgula e coloca aqui nome. E nesse caso, quando a gente der um run, funciona perfeitamente. Isso serve só para isso? Claro que não, né? A gente pode também, ao invés de usar esse V, a gente também pode usar um T. O que vai acontecer quando a gente usar esse T? Quando a gente colocar, e precisa ser em maiúsculo esse T, tá bom? E a gente der um run, ele me retorna o tipo daquele dado. Então isso aqui a gente vai usar bastante durante o curso, até pra gente debugar. Muitas vezes a gente vai debugar utilizando isso, tá? Bom, espero que vocês tenham entendido essa parte de string, que é uma parte muito importante, que a gente vai usar muito isso daqui pra frente. E também essa parte do printf com println. Cara, se você não entendeu, deixa seu comentário aqui pra eu poder te ajudar, e a comunidade também vai te ajudar. E se vocês quiserem uma aula especificamente só sobre isso, eu vou trazer, porque a gente precisa fixar esse tipo de conteúdo. Bom, saindo um pouquinho de string, vamos falar um pouquinho de bool. Bom, o que é o bool, né? É o famoso booleano. O booleano só tem uma utilidade, ser verdadeiro ou falso. Então, voltando aqui para o nosso código, se a gente fizer, vamos declarar uma variável aqui, é verdade. E a gente declara aqui que ele é false. Estou declarando que é verdade é igual a false, então não é verdade. Então vamos ver como é que ele retorna isso aqui pra gente. Vamos colocar o V aqui e vamos colocar no é verdade. Aqui no nosso printf. Vamos dar o run. Ah, é verdade. Deixei aqui. Quando você deixa uma variável sem utilizar no Go, ele reclama mesmo. Então vamos só comentar ela aqui por enquanto. Bom, então retornou falso. A gente está colocando um V aqui porque está me retornando o valor dessa variável. Se eu quiser me retornar o tipo, mesma coisa. Vamos colocar o T para a gente ver esse cara. Vamos dar o run aqui. E aí ele me retorna um bool, famoso booleano, que pode ser true ou false. Bom, então aquilo ali foi o bool. Espero que você tenha entendido esse assunto também. Se não, deixa o comentário. Agora vamos falar um pouquinho sobre o int. O int trabalha diretamente com números inteiros.
ou seja, sem casas decimais. Ele pode ser positivo, negativo ou zero. Então a gente só pode declarar variáveis int utilizando 100, -8, 0, só trabalhando com números positivos, negativos e zeros. Porém, o int tem algumas variáveis aí que a gente pode trabalhar. Bom, já deixei até aqui, né, eu fiz a pesquisa aqui, que a gente tem esses 4 tipos de int que a gente pode trabalhar, e é aqui que a gente entra num papinho meio teórico. Bom, então a gente tem aqui o int 8, int 16, int 32 e int 64. E o que diferencia realmente entre eles? O que diferencia, na verdade, é o tamanho de bits que eles possuem. E o que isso, na verdade, quer dizer? Quer dizer que quanto maior os bits, mais ele consegue armazenar esses números. Porém, obviamente, ele ocupa mais memória. Eu montei aqui rapidamente no ScaleDraw pra gente entender um pouquinho pra que cada um serve, né? Pra que a gente vai usar um int 8 ou 16? Eu coloquei aqui, raramente em sistemas com memória muito limitada, quando você está trabalhando diretamente com protocolos que definem um tamanho fixo mesmo. Agora falando um pouquinho de int 32, ela aparece bastante quando a gente está trabalhando com APIs externas ou em arquivos que especificam bastante o tamanho. Agora falando um pouquinho de int 64, vocês veem que até a mensagem é um pouco grande, quando você precisa de números grandes como timestamps em milissegundos ou ID de sistema de grande escala. Então é realmente quando a gente precisa armazenar uma coisa muito grande, né? A gente precisa armazenar um número bem grande para suprir toda essa demanda. Até aqui a gente pode ver, você vê que tem uma conta matemática para chegar na quantidade de números que a gente pode guardar dentro de int 64. E aqui em int a gente usa para tudo mais, né? Então a gente pode usar para contadores, para índices, para quantidades. O int acaba virando um padrão, né? Raramente você vê alguém especificando realmente um int, né, para dentro do sistema. É bem específico isso. A galera geralmente usa bastante int mesmo. Então, bom, já que a gente já viu um pouquinho sobre int, vamos declarar uma variável aqui juntos. Vamos declarar uma idade, por exemplo, e vamos vou falar aqui 25. Vou alterar esse cara aqui para idade. E o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou criar um font. Vou criar um LN aqui, basicão, pra gente poder só pular uma linha. Porque aqui a gente já pode trabalhar também com um porcentagem V. Porcentagem V. E falar aqui que é uma idade também. Então se a gente der um run... Cara, mas não é possível. Ah! É esse cara aqui. Ah! Tem esse cara aqui também. E é isso aí. Então a gente tem 25 int. Vocês viram, né? Cara, esses erros acontecem, tá? Então são erros bobos, mas, cara, acontece. Você esquece, então acontece. Mas o importante é vocês não desistirem, é vocês tentarem mesmo falar, cara, não é possível que isso aqui tá acontecendo, e vocês matarem. Porque vocês viram que o erro foi bem idiota, porque o erro foi aqui, depois do erro foi que eu não tinha comentado essa variável, e isso vai dar erro. Acontece, é normal. E bom, por último que a gente vai falar aqui é o float. O float, ele também trabalha com números, porém, ele trabalha com números em casas decimais. Ou seja, ele é mais preciso, né? Já que você trabalha com casas decimais, então você tem uma precisão maior. Parecido com o int, o float também tem algumas variações, porém são menores. O float tem dois tipos de variação, sendo eles float 32 e float 64. O float 32 consegue guardar até 7 dígitos decimais, e o float 64 consegue guardar até 15 dígitos decimais. Então, voltando para o nosso código aqui de novo, vamos declarar um float, né? Então, para a gente poder declarar esse cara, primeiro de tudo, né, eu vou tirar isso aqui. Bom, pra gente declarar esse float é muito simples também. Vamos declarar a altura, né, que a gente já tem feito isso nos outros vídeos, 1,79, por exemplo. E vamos chamar esse cara. Então, altura. E aí vamos chamar esse cara. Então a gente tem aqui 1,79 e float 64. Vocês já repararam que tem esse float 64 aqui? E o que isso quer dizer? Que por padrão, ele puxa esse float 64 mesmo. Então ele utiliza float 64 por padrão. Se você quiser, obviamente, tipar esse cara para que ele tenha 32, você precisa, né, declarar isso usando a palavrinha mágica var. Então a gente bota var altura, float 32, ele é igual a 1.79, a gente vai ter o resultado.
Que é assim eu espero. Opa. Ah, aqui ó, viu? Lembra da aula passada que eu falei pra vocês? Então, a gente vai ter o resultado. 1,79 float 32. Então, se a gente realmente afirmar que a gente quer usar o float 32, falar pro sistema que, cara, eu quero usar esse float 32 com a minha vida. Então, a gente tem que realmente declarar esse float 32, senão ele vai pegar por padrão o float 64. Bom, então vamos para o nosso desafio de toda a aula. Hoje o desafio é bem tranquilo, nas outras aulas também foi bem tranquilo, mas hoje também vai ser bem tranquilo, que a gente tá bem no início, então não tem por que a gente ter um grau de complexidade muito alto. Preciso de vocês o seguinte, preciso que você declare algumas variáveis com um tipo exato, e depois eu quero saber o valor dessa variável e o tipo dessa variável. Preciso que o número 100 seja especificamente int 32, o número -5 seja int 8, o número 3.14 seja float 32 e o número 9000 seja int 64. Então é isso, vou dar aquele 3 segundinhos pra você e a gente já mata aqui também esse exercício na tela. Bom, então vamos lá resolver esse problema, né, que eu passei pra vocês. Tô com uma colinha aqui do lado porque eu não lembro qual eram os números. Então, cara, vamos lá. A gente precisa declarar 4 variáveis com valores diferentes. Então, vamos lá. Vou declarar a variável A, que é do tipo int 32, que é 100. Vamos declarar a variável B, que vai ser int 8. Exatamente. Opa. Vai ser int 8 e é 5. Vamos lá para a variável C, que é float 32. Ela vai ser 3.14. E var D, int 64, que é 9000. Então, beleza, temos aí. Vamos fazer alguns prints aqui. Vamos lá no printf. Vou ensinar um truquezinho pra vocês aqui também. Eu acho que eu não tenho isso no teclado. Eu tenho isso no teclado. Vamos lá, então eu quero o valor desse cara. Eu quero o valor desse cara, mas eu não acho que eu não vou usar esse truquezinho não, vou deixar pra próxima aula. Vou usar o valor desse cara. Opa, eu esqueci aqui. 10 aspas duplas. Ele vai ser do A. E aqui é a mesma coisa, vamos lá. Esse cara aqui vai ser o tipo. Vamos colocar aqui só uma quebra de linha também. Não, vamos usar aqui mesmo, ó. Se a gente usar esse cara aqui, ó, contra a barra N, vocês podem ver que a gente vai pular uma linha, ó. Opa. Realmente, eu tenho que... um minutinho, pronto. Bom, vocês podem ver que eu consigo pular uma linha. E a gente pode, muito bem, fazer isso para deixar o mais organizado possível. Então eu vou fazendo isso pulando linha, né? E aqui, cara, o que eu posso fazer também? Eu posso colocar um print ln, que aí eu posso botar mais aspas duplas aqui. E a gente pode só fazer uma divisãozinha bem básica, para o nosso código também não ficar com 300 coisas na tela, né? Então, vamos para a variável B. Vamos puxar o T aqui agora. Eita, 10-0. Vamos copiar esse cara aqui. Opa, eita, abriu o Cloud Code, ó. Opa, esse cara aqui não tá com a quebra de linha, vamos colocar. Bom, acho que vocês entenderam. Vou dar uma aceleradinha aí pra vocês. Posso até deixar um pouquinho mais organizado esse código, só tirando esses caras daqui. Opa. Pronto, acho que tá legal. Vamos ver. Opa, esqueci de tirar o comentário. Vamos lá. E eu esqueci de botar quebra de linha nesses caras aqui. Vamos colocar quebra de linha rapidamente, só pra gente deixar o nosso código o mais organizado possível, né? Pra gente não ter o famoso débito... Cara, mas eu tô tomando uma surra pra esse Mac. Pra gente não ter o famoso débito técnico lá na frente, né? Que a gente não quer esse débito técnico. Então, vamos lá. Bom, cara, então a gente tem aqui, ó. Tem o valor de A, B, C, D.
Inclusive, a gente pode incrementar isso mais ainda, porque quando a gente usa o printf, a gente consegue colocar mensagens aqui e também o valor. Então a gente pode, ó, o valor da variável A é... E aí retorna esse cara. E aí, ó, a gente pode personalizar mais ainda o nosso código. Mas bom, o desafio foi esse. Me diz aqui no comentário se você conseguiu fazer. Então, galera, esse foi o vídeo. Foi um vídeo bem longo. É um vídeo extremamente importante, que você vai usar isso aqui pelo resto da sua vida trabalhando com código. E é legal você saber, você entender. E você também correr um pouco mais atrás por fora para você entender mais ainda sobre esses assuntos. Ainda tem muita coisa legal por vir. Então, por favor, se inscreve aqui no canal e deixa o like nesse vídeo para me ajudar. Muito obrigado pelo apoio que vocês estão dando aqui pro canal. E, cara, muito obrigado de novo e valeu.